Então vamos lá, meu pessoal aí do segundo ano. Como a semana passada a gente não teve a oportunidade aí de fazer nenhuma aula por conta das provas aí que teve, a avaliação trimestral do governo do estado, eu resolvi fazer esse vídeo para poder ajudar vocês a estudar um pouquinho para o nosso trabalho de química e o que deve ajudar vocês aí para a prova bimestral nossa aí, beleza? Então vamos começar aí com a questão número 1 do trabalhinho, né? Ele fala o seguinte: escreva quantos elétrons na camada de valência tem cada elemento abaixo e indique se trata de um metal ou um ametal. Primeiro, vamos lembrar aqui aquela história que eu já falei para vocês nas aulas sobre os ametais e os metais. Então, na tabela periódica, a gente tem o hidrogênio, que é um ametal, e aqui a gente vai fazer uma escadinha aqui no boro, tá certo? E esses elementos que eu marquei de amarelo aqui, eles são todos classificados como ametais. Os ametais, a tendência deles numa ligação química é perder, perdão, é ganhar ou compartilhar elétrons, né? Além disso, a gente também precisa saber ou lembrar que a coluna que o elemento está vai depender, vai determinar, né, quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então, sendo assim, quem tiver na primeira coluna vai ter um elétron na camada de valência. Quem tiver na segunda vai ter dois elétrons na camada de valência. A gente desconsidera esses caras aqui do meio, que eles não seguem bem as propriedades periódicas. E aí a gente pula aqui para o boro, que vai ter três elétrons na camada de valência. E assim vai. O carbono tem quatro, o nitrogênio tem cinco, o oxigênio tem seis, o flúor aqui, todo mundo da família dele tem sete, né? Da coluna dele tem sete. E os caras aqui, que são os gases nobres, têm 8 elétrons, né? Lembrando que a teoria que a gente está estudando é a teoria do octeto, que vai falar para nós que a quantidade de elétrons que o átomo vai perder ou ganhar, ou a quantidade de ligações que precisa fazer, depende de quantos elétrons ele tem até chegar no octeto. Por exemplo, se eu pegar aqui o fósforo, como ele tem 5 elétrons, ele vai precisar ganhar ou compartilhar ou fazer 3 ligações para ele chegar aqui na configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, né? Então vamos com essa ideia aí responder esse exercício e mais os outros também. Essa ideia talvez a ideia mais importante das nossas teorias aí. Então, quantos elétrons na camada de valência tem o átomo e também se ele é um metal ou um ametal. Primeiro vamos procurar o elemento, né? Como a gente está falando aqui do sódio, Na, ele está aqui, ó. Então, como ele está na primeira coluna, ele vai ter um elétron na camada de valência. Então, vamos colocar aqui, ó, um elétron. E agora a gente vai precisar classificar aí se ele é um metal ou um ametal. Como a gente já definiu, todos esses que estão pintados de amarelo são ametais. Todos os outros elementos são metais. Então, ele tem um elétron na camada de valência e ele é um metal. Beleza? Essa é a ideia. Agora, vamos pensar agora no próximo da letra B aí, que é o bromo, né? Se eu pensar no bromo, BR, ele está aqui assim na tabela periódica. E aí ele está nos amarelinhos, ele é um ametal. E quantos elétrons ele tem na camada de valência? É só olhar para a coluna que ele está, ele vai ter 7 elétrons da camada de valência e ele é um ametal. Vou aproveitar aqui, ó. Ele vai ter, então, 7 elétrons e ele é um ametal. Essa é a resposta da letra B. Vamos de novo. Fósforo, né? P, elemento químico número 15. Eu pus o número atômico do elemento ali para ficar mais fácil de vocês localizarem. Então, o número 15 está aqui, ele está na família 5A. Então, por isso, pela lógica, ele vai ter 5 elétrons e ele também é um ametal. Então, aqui só muda que é 5 elétrons. E o carbono, por último, para terminar o exercício número 1, vamos localizar ele aqui. Ele está aqui, ó, é um ametal também, e ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Essa é a resposta aí do exercício número 1. Então, só para completar aqui, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e é um ametal. Esse foi o exercício número 1. Agora vamos ver o que ele queria ali no exercício número 2. Aliás, perdão, eu vou fazer, né, alguns dos exercícios. Eu não vou fazer todos. Então, a gente vai, aqui eu vou pular o 2, a gente vai para o 3. E no número 3 eu tenho a letra A, B e C. Eu vou fazer aqui só a letra A e a B, e a letra C vai ficar para vocês, tá certo? Eu dou uma subidinha aqui no quadro, para poder ficar mais fácil da gente discutir. Então, aqui é o seguinte, galera, ó. Ele fala, escreva a fórmula eletrônica e a forma mínima dos compostos iônicos formados pela ligação dos seguintes elementos. Quando ele fala iônico, é porque ele está fazendo a ligação de um metal
com um ametal. De novo, eu vou marcar. O que eu marcar de amarelo é tudo ametal. Os outros elementos que não tiverem marcado são todos metais. E aqueles últimos lá, a última coluna, são os gases nobres. Para a gente fazer uma ligação química, gente, seja ela iônica, covalente, né? A gente só precisa saber disso. Quem é metal, quantos elétrons cada um desses caras tem. Uma outra coisa que é interessante vocês saberem também é que, pela regra do octeto, né, os metais vão perder todos os elétrons e os ametais, como eu já disse nas aulas, os ametais vão ganhar até chegar nos 8 elétrons. O único ametal que ganha só um elétron, quer dizer, não chega nos 8 elétrons, é o hidrogênio, porque o hidrogênio, como não tem ninguém na frente dele, ele já consegue ser igual ao gás nobre hélio ali, mais próximo a ele, beleza? Então vamos lá, aqui para a gente fazer a representação da fórmula eletrônica e a fórmula mínima da letra A, que é a ligação do sódio. Eu vou escrever aqui o símbolo do elemento, então a fórmula eletrônica começa assim, e o oxigênio começa com o símbolo dos elementos, certo? O sódio, como está na primeira coluna, ele tem um elétron, então vou pôr uma bolinha. O oxigênio, como está lá na coluna 6A ou 16, ele vai ter 6 elétrons. Vou pôr aqui, ó, total de 6 bolinhas. Eu sei que o oxigênio, por ter 6 elétrons, ele precisa ganhar mais 2 elétrons para chegar aqui na coluna dos gases nobres. Mas o sódio, como só tem um elétron e o metal perde tudo que ele tem, o sódio só tem a capacidade de perder um elétron. Então, quando o sódio perde um elétron, para o sódio fica ok, mas para o oxigênio ainda não fica bom. Então, o que vai ter que acontecer? Vai ter que aparecer outro átomo de sódio com seu outro um elétron, e aí ele vai doar esse um elétron aqui para o oxigênio. Beleza, vai ficar bom para todo mundo. E aí eu fiz todos os metais perderem todos os elétrons e os ametais, que no caso é o oxigênio, ganhar até completar o octeto. Com relação a essa história aí da fórmula mínima, é só você contar a quantidade de elementos de cada átomo que você usou. No caso aqui eu usei 2 átomos de sódio e um átomo só de oxigênio. Então a fórmula fica Na, vou mudar a cor aqui, Na2O, beleza? Essa é a fórmula mínima e essa é a fórmula eletrônica. Essa fórmula chama eletrônica porque ela tem os elétrons, justamente por conta dos elétrons, beleza? Vamos descer aqui um pouquinho para a gente fazer a letra B, a ligação entre o cálcio e o enxofre. Então, pelo que eu fiz na letra A, né? Você tem que só pensar assim, quando é ligação iônica, o metal vai perder tudo, e aí se ele precisar ainda perder, mas não tiver ninguém para receber, vai ter que aparecer outro metal para receber, do mesmo elemento, ou vice-versa, né? Por exemplo, aqui o oxigênio ainda precisava receber, já o sódio não tinha como doar, então apareceu outro sódio para poder completar. Essa é a ideia. Agora aqui eu vou colocar o cálcio e o enxofre, né? Aí eu vou lá na tabela periódica procurar o cálcio e o enxofre para saber quantos elétrons cada um tem e quantos vai precisar perder e quantos vai ganhar. O cálcio está aqui na segunda coluna, ele tem 2 elétrons. Então, eu vou lá no átomo de cálcio e vou colocar 2 bolinhas para ele aqui. Já o enxofre está aqui na coluna 6A, né? Ele está na coluna 6A, aqui ele aqui é o S, né? Então ele tem 6 elétrons, eu vou ter que ir lá colocar 6 bolinhas para ele. Nesse caso, se vocês perceberem, vai ser o casamento perfeito, porque o enxofre precisa de 2 elétrons, ele é um ametal, ele vai receber 2, e o cálcio, que é um metal, vai perder 2 elétrons. Então, o cálcio perde um elétron e o outro elétron também. Pronto, está feito aqui. E aí deu certinho para todo mundo. É só contar a quantidade de elementos de cada um que você gastou. No caso, eu gastei um cálcio, um enxofre. A fórmula mínima vai ficar CaS. Beleza? Essa aí é a resposta do exercício número 3, letras A e B. Vai ficar aí para vocês fazerem a letra C de casa. Beleza? Vamos ver qual que é o próximo exercício que vai vir aí para a gente. O exercício número 5. De novo, sempre a nossa prova vai ser sobre ligações químicas. Então, estudem ligações químicas iônicas e covalentes. Beleza? Ele fala assim, o dióxido de enxofre, ele dá a forma aqui CO2, é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa. Faça a representação da forma eletrônica e a forma estrutural dessa molécula para responder, né? Qual o tipo de ligação que existe entre os átomos e quantos elétrons são compartilhados numa molécula desse gás. Bem, para a gente saber o tipo de ligação, a quantidade de elétrons, a gente vai ter que montar a molécula, montar a estrutura.
E de novo, mais uma vez, eu preciso diferenciar o que é ametal e o que é metal. Quando a gente tem uma ligação de um metal com um ametal, do jeito que a gente viu ali no exemplo anterior, né? No exercício número 3, se não estou enganado, a gente tem uma ligação que é iônica. Aí é um átomo que perde, outro átomo que ganha elétron. Agora, quando a gente tem ligação só entre ametais, aí a gente tem só o compartilhamento, é uma ligação covalente. Então, relembrando, esses que eu pintei de amarelo são os ametais. Quem está na primeira coluna tem um elétron, quem está na segunda, dois, e por aí vai, né? Aqui, 3, 4, 5. Eu estou repetindo para poder fixar, gente. Isso é muito importante. 6, 7 elétrons, e aqui a gente tem 8 elétrons. Bem, como a molécula é CO2, eu estou uma ligação entre carbono e oxigênio. E aí, nesse caso, é só ligação entre ametais, tá? Então, o tipo de ligação que ele pergunta aqui, já daria para responder até mesmo sem a gente fazer nenhuma montagem, nenhuma estrutura, é só saber se é metal ou ametal ou se são só ametais ligados. Então, o tipo de ligação é ligação covalente, tá? Aí, para a gente desenhar a ligação covalente, a molécula, é um pouquinho diferente da ligação iônica que a gente viu no exemplo anterior. O começo até que pode ser bem parecido, mas uma das diferenças já está no começo aqui, porque a gente já tem a fórmula do composto. Como é CO2, eu tenho que pensar qual átomo vai no meio dessa molécula. E por definição, o átomo do meio, o átomo central, é sempre aquele que tem menor quantidade. Se eu tenho CO2, é um carbono e dois oxigênios. Então, eu vou colocar o carbono no meio e os oxigênios vão ser os átomos ligantes, eles vão ficar ao redor. É sempre assim, aquele que está em menor quantidade, na maioria das vezes é um átomo só, ele vai no meio, e os outros elementos, eles vão estar ao redor desse átomo central. Agora eu vou lá na tabela de novo, vou ver quantos elétrons o carbono tem, quantos elétrons o oxigênio tem na sua última camada. O carbono tem 4 elétrons, está aqui. E o oxigênio tem 6 elétrons, está aqui. Então, eu vou colocar aqui ao redor do carbono 4 bolinhas, uma, duas, três, quatro, e ao redor do oxigênio eu vou colocar 6 bolinhas, essas bolinhas representam os elétrons. E o que eu estou fazendo aqui? A fórmula que a gente chama de fórmula eletrônica, né? Que é aquela fórmula que mostra os elétrons, beleza? Agora, como eu sei que o oxigênio está na 6 e ele precisa ganhar 2 elétrons para chegar nos gases nobres, eu vou compartilhar 2 elétrons aqui com o carbono. Aqui, ó, percebe que ninguém vai doar e ninguém vai receber. Eles vão compartilhar. A mesma coisa eu vou fazer com esse outro oxigênio, ele vai compartilhar um par de elétron aqui e um par de elétron de cá. Esse compartilhamento já deixa o carbono também estável, porque o carbono vai ficar quantas ligações? Uma, duas, três, 4 ligações, beleza? Essa aqui é a fórmula eletrônica que ele me pediu, e agora ele quer a fórmula estrutural. Para a gente fazer a fórmula estrutural, a gente tem que só pensar que se sobrar par de elétron no átomo central, só nesse central, sem ligar, eles iriam empurrar esses ligantes aqui para baixo. Como não sobrou par de elétron no átomo central, eu vou montar a molécula do jeitinho que ela está ali, sem mexer na posição dos elementos, e eu vou trocar cada par compartilhado por um traço. Então, aqui, ó, foi compartilhado 2 pares aqui, né? 1, 2, e aqui 2 pares também, 1, 2, beleza? Assim, eu consigo responder a outra parte da pergunta, porque ele me pergunta assim, ó, qual o tipo de ligação? A gente já viu, pois a forma eletrônica e a forma estrutural. E aí ele pergunta quantos elétrons são compartilhados nessa molécula. É só você contar as ligações. Como são 4 ligações, cada traço desse é uma ligação, e uma ligação é um par de elétrons. Então eu tenho 4 ligações, com cada uma com um par de elétrons, então eu tenho 8 elétrons compartilhados, que são 4 pares. 4 vezes 2, 8 elétrons. Tudo bem? Essa aí é a resposta da questão número 5. Agora a gente vai ver aí a última questão do nosso vídeo dessa lista de exercícios. Beleza? A última questão, eu resolvi colocar aqui a número 6. E aí a número 6 tem letra A, B, C, D e E, se eu não estou enganado. E aqui eu vou fazer a letra A, B e C, tá? De novo, gente, vou fazer do mesmo esquema, tá? O que eu preciso saber para começar a fazer um exercício de ligações químicas? Primeira coisa, de novo, ó,
Separar metal de ametal. Então, essa escadinha aqui no boro, mais o hidrogênio, é tudo a metal, ok? Depois, outra coisa que eu preciso saber é a quantidade de elétrons que cada átomo tem na sua camada de valência, que seria as bolinhas que eu vou fazer a representação eletrônica, tá? Então, de novo, ó, vou completar aqui, a gente já viu ali pelos exemplos anteriores a quantidade de elétron dependendo, né, da coluna que o átomo tem, está, né? Beleza? Agora, eu vou montar as estruturas, né? A letra A, gente, eu já fiz no exercício anterior, né? Porque ele quer a forma estrutural e a forma eletrônica, como é do CO2, a gente já viu. CO2, o átomo central vai ser o carbono, o oxigênio vai estar dos lados aqui. O carbono tem 4 elétrons, porque está na família 4A, né? O oxigênio tem 6 elétrons, está na coluna 16, ok? E o carbono precisa compartilhar 4 elétrons, 4 ligações, perdão, vai fazer 4 ligações, o oxigênio precisa fazer 2. Então, eu faço uma aqui, outra aqui, uma aqui e outra aqui. Como não sobrou par de elétron no átomo central, ele não vai mexer na estrutura, a forma estrutural vai ficar assim. Eu não ponho os elétrons, eu troco cada par compartilhado por um tracinho. Então, essa é a resposta da letra A. É igual eu tinha feito no exercício anterior. Agora, vamos ver aqui a letra B. NH3. Como eu tenho um nitrogênio e 3 hidrogênio, obviamente o nitrogênio vai ser o átomo central. Então, vou colocar o nitrogênio aqui. Vou até descer o quadro para ganhar um pouco de espaço. Coloco o nitrogênio aqui. Vou colocar um hidrogênio de cá, um aqui e outro aqui. Beleza. Agora eu preciso, lá na tabela periódica, consultar quantos elétrons tem o nitrogênio, né? O nitrogênio está aqui na família 5A, ou 15, né? Coluna 15, ele vai ter 5 elétrons. O hidrogênio a gente já viu que tem 1, né? Então, eu vou colocar aqui 5 elétrons pro nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. E para o hidrogênio eu vou colocar um elétronzinho para cada um. Beleza, perfeito? Agora, como o nitrogênio tem 5 elétrons e a gente está estudando a teoria do octeto, ele vai precisar fazer 3 ligações. E cada hidrogênio, como eu já expliquei antes, é o único cara que precisa de uma ligação só para se estabilizar. Beleza, essa é a fórmula eletrônica do NH3, que é amônia. Agora, um detalhe, na hora de fazer a forma estrutural, você tem que observar se sobrou elétron ou não no átomo central. Aqui sobraram 2 elétrons no átomo central. Então, ao invés desses hidrogênios ficarem na posição que eles estão original, eles serão empurrados para baixo da molécula. Como assim, professor? Olha só, vou pôr o nitrogênio aqui em cima e eu vou colocar cada hidrogênio num canto aqui para baixo, como se eles tivessem sido empurrados. Como foi aqui um par de elétrons compartilhado com cada hidrogênio, eu vou pôr um tracinho simples aqui. Essa é a forma estrutural do NH3. E a última, que eu resolvi colocar aqui, a letra C, é a água, H2O, né? Essa forma da água aqui vai ajudar vocês a responder uma outra questão da lista de exercícios também, tá? Então, fiquem ligados aí. H2O é 2H e um O. Então, quem vai ser o átomo central vai ser o oxigênio. É o átomo que está em menor quantidade, lógico. E os outros Hs vão estar ao redor. O oxigênio, pela nossa experiência, a gente já viu que ele tem 6 elétrons. A gente já usou o oxigênio várias vezes aqui durante esse vídeo. E o hidrogênio tem só 1. Como o oxigênio tem 6, ele precisa fazer 2 ligações e o hidrogênio precisa fazer uma. Então, ele vai fazer uma com esse, vai ficar bom para cada hidrogênio e vai ficar bom também para o oxigênio. Detalhe, na hora de montar a estrutura, tem que tomar cuidado, porque sobrou elétron não ligante no átomo central. Quando sobra elétron não ligante no átomo central, a gente coloca ele aqui e ao invés de pôr os ligantes esparramados, né, um do lado do outro, eles vão ser um pouquinho mais para baixo, eles vão ser empurrados para baixo, de acordo com as teorias que a gente já estudou na sala de água. Essa aqui seria a forma estrutural da molécula de água. Beleza, pessoal? Então, essa aí, ó, é a resposta da questão número 6. Vou tentar enquadrar aqui para todo mundo pegar, quem quiser tirar um print. Beleza? Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês aí no vídeo era isso, tá? Espero que ajude vocês a estudar, a fazer o trabalho. Faça com empenho, tentem entender, ver, rever esse vídeo. E aí, vocês vão ter uma prova bem tranquila, se Deus quiser. Tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.